Olá, sejam bem-vindos ao ITC News em Debate. Eu sou o José Ariel, consultor da área contábil e dos tributos federais. Meu nome é Manuel Cárdenas Olandini, também consultor contábil e dos tributos federais. E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a Sociedade em Conta de Participação, a SCP, do ponto de vista do aspectos societários. Conforme prescreve o Código Civil Brasileiro, a Sociedade em Conta de Participação, mais conhecida pela sigla SCP, é uma sociedade não personificada, ou seja, ela não possui personalidade jurídica. Ela é constituída, Manuel, sem qualquer tipo de formalidade, ou seja, não há necessidade de registro de qualquer ato, contratos, na junta comercial e também no cartório, não tem essa necessidade. O objeto social da SCP é desenvolvido exclusivamente pelo seu sócio, ou seja, pelo sócio ostensivo, e esse sócio ostensivo é quem responde perante terceiros, tem a responsabilidade total, a responsabilidade ilimitada, perante terceiros dessa sociedade. Bom, tem uma questão, Manuel, que ela é muito recorrente na consultoria, uma dúvida que nos chega com muita frequência. É sobre esse fato da sociedade em conta de participação não possuir personalidade jurídica, mas ao mesmo tempo ser obrigada à inscrição no CNPJ. Você poderia trazer para nós essa relação, essa obrigatoriedade que o fisco traz em relação à inscrição no CNPJ? Perfeito, José. Conforme bem explicado já pelo José, a SCP ela não precisa estar formalizada em junta comercial ou em cartório. Acontece que a SCP ela se equipara à pessoa jurídica para efeitos tributários. A Receita Federal ela demanda que o empreendimento da SCP tenha uma escrituração contábil segregada e a apuração dos tributos segregadamente. Então, logicamente, a Receita Federal até acaba solicitando que se faça ali a inscrição do CNPJ para se ter esse controle separado do que é do sócio ostensivo somente dele e o que é da SCP. O registro da SCP ela acaba sendo feita pela natureza jurídica 212.7 e por mais que ela tenha uma natureza jurídica específica, por mais que ele tenha um CNPJ, a SCP em si, ela continua não tendo personalidade jurídica. Muito importante essa questão que você trouxe do CNPJ, Só complementando uma questão também. O Código Civil, ele traz essa questão de essa não obrigatoriedade do registro dos atos constitutivos, Então, a sociedade em conta de participação não tem essa necessidade de registrar o seu ato na junta comercial ou no cartório, Mas também a legislação não veda. Inclusive, lá na junta comercial é possível que o sócio participante ou sócio ostensivo ele registre esse ato como outros documentos de interesse da sociedade. Então é possível que isso aconteça, Também é importante a gente trazer aqui, o mais importante de tudo, Manuel, que o fato de levar esse documento para registro ele não desvirtua a finalidade da sociedade em conta de participação. Ele não tira essa não personalidade jurídica da sociedade, Ou seja, mesmo que você faça o registro na junta comercial ou no cartório, mesmo que você faça o registro no CNPJ, mesmo que terceiros tomem conhecimento de quem são os sócios, isso não desvirtua essa questão principal que é a não personalidade jurídica, Então, por que dizer isso? Porque ela é uma sociedade que ela só existe perante os sócios, perante aquelas duas partes. Você poderia trazer para a gente, já que a gente já falou de sócio ostensivo, sócio participante, você poderia nos trazer quais são os conceitos, quem são essas figuras, quais são os papéis dessas figuras nessa relação. E também, uma outra dúvida também que nos chega é se após a constituição da SCP é possível admitir novos sócios? Perfeito. Então, como o José já fez durante a explicação dele, na SCP tem dois sócios possíveis, o sócio ostensivo e o sócio participante. Vamos começar pelo sócio ostensivo.
O sócio ostensivo é quem se responsabiliza ilimitadamente pelo empreendimento da SCP. Visto que a SCP ela não tem personalidade jurídica, alguém acaba assumindo os riscos e os atos dela, que é o sócio ostensivo. É praticamente a pessoa que, se tudo der errado, pensando do ponto de vista de riscos comerciais, riscos judiciais, é quem vai sofrer. É ele quem, digamos, toma o empreendimento para si. O sócio ostensivo, ele acaba registrando todas as aquisições, as despesas em seu nome, referente ao empreendimento da SCP, só que, como a gente já falou antes, né, por conta da regulamentação da Receita Federal, tem que ser feita uma segregação do que é da SCP e o que é do sócio ostensivo separadamente da atividade da SCP. Só que é ele quem vai estar registrando todas essas entradas e saídas. Agora, os sócios participantes, que no antigo Código Comercial eram chamados de sócios ocultos, ainda tem essa nomenclatura muito comum no mercado, né? São basicamente pessoas que só têm obrigações e direitos perante o sócio ostensivo. Ele não responde por nada pela SCP. A gente pode ver que ele tem um caráter mais de investidor. Por mais que ele não ele não atue na gestão dos negócios, ele ainda pode ter o direito ali de fiscalizar as atividades feitas pela SCP como o direito do investidor, digamos assim, né? Agora, quanto à questão de aceitar novos sócios em uma sociedade em participação já existente, na ausência de previsão contratual, não é possível colocar novos sócios, seja participantes ou ostensivo. E falando nisso do ostensivo também, por mais que não seja a prática habitual das SCPs, a SCP pode ter mais de um sócio ostensivo se isso estiver previsto no contrato e nos moldes do negócio do empreendimento em si. José, outra pergunta que é frequente na consultoria, né? Referente ao objeto da SCP. Existem situações específicas para o objeto? Pode ser utilizado para qualquer empreendimento? Como que funciona, José? Então, Manuel, essa questão ela é muito recorrente de fato. Na legislação, no Código Civil Brasileiro, não há uma determinação para que a SCP desenvolva uma atividade X ou uma atividade Y. Não tem isso. Então, a SCP ela é compatível, né, com qualquer atividade mercantil, né? Então, ela pode ter uma atividade ampla, pode ter uma atividade específica, não tem vedação em relação a essa questão. Outro ponto bem importante que dá para trazer aqui como exemplo é que a gente observa na prática mercantil brasileira que a SCP ela tem sido constituída principalmente para atuar em empreendimentos imobiliários e em pools de hotelaria, né? Então, a gente tem observado que nos empreendimentos imobiliários, né, a incorporadora ela desenvolve as atividades, né? Então ela atua como sócio ostensivo, né? Ela desenvolve as atividades, representa, responde, né, perante terceiros, né? E nós temos também a figura do investidor nesse empreendimento imobiliário, que é o sócio participante. Da mesma forma, ocorre também nos pools de hotelaria. Então nós percebemos que o sócio ostensivo é aquele que administra todo o negócio, né, da hotelaria, e os sócios participantes, os investidores, eles entram com as unidades, né? Então o sócio ostensivo acaba desenvolvendo toda essa atividade aí. Um ponto bem importante que dá para a gente trazer aqui também, Manuel, queria que você abordasse essa questão, com relação à formação do capital, né? De que forma, como se dá essa questão? Algumas pessoas às vezes, mas se eu fizer integralização lá na SCP, eu tenho que pagar algum tributo? Como é que funciona esse negócio? Como que funciona a parte de integralização e formação do capital dessa sociedade? Perfeito. Cabe ressaltar aqui, inicialmente, né, que o patrimônio líquido da SCP tem uma nomenclatura específica no Código Civil que se chama patrimônio especial, que pode ser feita uma integralização de bens corpóreos ou incorpóreos suscetíveis à avaliação monetária, parecido como se fosse qualquer outro tipo de sociedade, né? Só que acontece que, como ela não tem personalidade jurídica, a transferência do bem que você vai aportar, do ponto de vista do sócio participante, tem que ser transferido ao sócio ostensivo, já que ele é quem responde ilimitadamente pela SCP. Então, imaginando uma situação onde eu sou um sócio participante, você é um sócio ostensivo, eu quero aportar valores, um imóvel, vamos dizer, um imóvel, no caso, um bem, na SCP, eu tenho que transferir esse imóvel no nome da sócia ostensiva.
porque é ela que responde ilimitadamente. E você, na sua escrituração contábil, na sua apuração dos tributos, vai fazer essa segregação do que é da SCP propriamente dita e o que é separadamente só da sua atividade, né? Mas a transferência é como se fosse uma outra integralização qualquer, só que você vai fazer a integralização na sócia ostensiva. Como a gente já falou aqui agora, a gente sabe que a SCP é um modelo de negócio que se tem ali uma possibilidade de receber aportes de sócios participantes, como a gente falou, né? Nesse sentido, você poderia nos explicar como que se dá a repartição dos negócios, dos resultados, como que se dá a distribuição final desse empreendimento, uma vez que acabe ou até por meio de balanços intermediários? Certo, Manuel, essa questão ela é muito importante, essa questão da repartição dos resultados econômicos, que é justamente o que diferencia uma associação para uma sociedade de caráter mercantil, é justamente essa questão essa possibilidade de repartir os resultados econômicos entre os sócios que compõem a sociedade, que compõem aquele capital social, né? Então, se a gente for observar a legislação que trata da SCP, são apenas 6 artigos ali no Código Civil, ou seja, é muito pouco comparado com as demais tipos de sociedades, né? Então, o Código Civil brasileiro, ele determina que sejam aplicadas a SCP no que couber, né, de forma subsidiária, a legislação que trata da sociedade simples. Analisando a sociedade simples, é determinado lá, então, que os lucros eles são distribuídos na proporção do capital social de cada um dos sócios, né? Então, na proporção das cotas, né, você vai fazer a distribuição de lucros, salvo se houver alguma disposição em contrário no contrato social. Importante dizer também que nenhum sócio pode ser excluído dos lucros e das perdas dessa sociedade, né? E também outro ponto importante, que embora não seja o objeto do nosso debate, eu acho que cabe a gente dizer também que os lucros no Brasil, eles são isentos do imposto sobre a renda, desde 1996. Então é importante a gente trazer também essa questão, se vai ter, porque é muito recorrente as pessoas perguntando, mas e o lucro? Vai ter imposto de renda? Enfim, então é importante a gente trazer também essa questão. Não só do imposto de renda, né, mas contribuição social, PIS e COFINS, fica isento de qualquer tributação para a pessoa jurídica que ofere também, né? Isso, exatamente. Então, pessoal, esse foi o ITC News em debate de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Não esqueça também de ativar o sininho, de comentar aqui embaixo e até mais, né? Até a próxima.